Olá, tudo bem? Essa aula é sobre lugar do crime. Nós vamos começar falando um pouco sobre a teoria adotada pelo Brasil. Quando nós mencionamos tempo e lugar do crime, é comum falarmos na palavra luta como regra de memorização. Então, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Agora que nós estamos falando no lugar do crime, significa qual é a legislação aplicada, se é a legislação brasileira ou se é a legislação de outro país. Então, o Brasil adota a teoria da ubiquidade, que significa uma teoria mista. Tanto faz se a atividade for no Brasil, quanto o resultado for no Brasil. Em qualquer uma das hipóteses, nós podemos usar a legislação brasileira. Para isso é importante que nós conhecemos qual é o conceito de território nacional. Então, território brasileiro é o solo, o subsolo, rio, mar territorial, que aí vai englobar 12 milhas adentro, zona de exploração econômica, que são 200 milhas, e todo o espaço aéreo correspondente a esse território. Além disso, por extensão, se determina que é território brasileiro também as embarcações e as aeronaves brasileiras. É importante lembrar que o Brasil fala em territorialidade mitigada, que isso significa que nós também fazemos exceções com relação a tratados e convenções internacionais. Ou seja, em que pese o Brasil admitir que tanto quando o fato começa no Brasil e termina em outro país, quanto o inverso, nós podemos aplicar a legislação brasileira, ainda assim o Brasil pode ter tratado ou convenção internacional com outro país que determine alguma regra diferente e, portanto, permitindo a aplicação da legislação penal de outro país. Em relação à extraterritorialidade, nós temos duas hipóteses. A primeira hipótese é de extraterritorialidade incondicionada, ou seja, são hipóteses que a gente vai aplicar a legislação brasileira para fatos que ocorreram fora do território nacional. E aí nós temos 5 hipóteses. 4 hipóteses expressamente previstas dentro do Código Penal e uma hipótese prevista lá na Lei de Tortura. A primeira hipótese que nós temos é em relação a crime contra a vida ou a liberdade do presidente da República. A segunda hipótese é crimes contra o patrimônio da administração pública, tanto direta quanto indireta. Então a gente pode pensar aqui num crime cometido contra o patrimônio da União, Estado, município, mas também pode pensar em crimes que são contra o patrimônio de uma empresa pública, de uma fundação, enfim. Pensem aí, se nós tivermos um crime contra o patrimônio dos Correios, da Caixa Econômica Federal, ainda assim, ainda que esse fato aconteça fora do Brasil, a gente vai aplicar a legislação brasileira. Depois nós temos também os crimes contra a administração pública cometidos por quem está a serviço da administração pública. Então pensem aí um funcionário público que está viajando, está em outro país e comete um crime funcional. Nesse caso, de novo, a gente aplica a legislação brasileira. Quarta hipótese é a hipótese de genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado aqui no Brasil. E a quinta hipótese é tortura se a vítima for brasileira ou se o agente estiver sob jurisdição brasileira. É bem importante lembrar que nessas hipóteses a gente aplica a legislação brasileira independentemente de outras condições. Então a gente não vai analisar se houve processo no outro país ou não houve. São casos que se entende que são sérios e por isso a gente aplica a legislação brasileira independentemente de outras condições. Depois nós temos
situações de extraterritorialidade condicionada, ou seja, são hipóteses em que a gente vai aplicar a legislação brasileira mediante certas condições. Quais são essas condições? Que o agente entre no território nacional, que o fato seja punível também no outro país, ou seja, que haja dupla tipicidade, né? Que o fato seja crime aqui, seja crime lá, que seja um fato que a lei autoriza a extradição e que o agente não tenha sido absolvido ou de alguma outra forma teve a sua punibilidade extinta lá no outro país. Quais são as hipóteses então? Primeira hipótese: crime que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então aqui a gente pode pensar, por exemplo, em violência contra a mulher. Segunda hipótese: crime praticado por brasileiro. Então aqui a gente fala em nacionalidade ativa, ou seja, foi o brasileiro quem praticou o crime. Terceira hipótese: crime praticado em aeronave ou em embarcação brasileira, mercante ou privada, desde que não tenha sido julgado no exterior. Aqui lembre que se nós tivermos uma aeronave, uma embarcação brasileira, nós vamos considerar ela como território nacional. Então, aplica a legislação brasileira, é a regra geral. Aqui a gente está falando numa embarcação privada. E a quarta hipótese: vítima brasileira sem pedido de extradição ou com o pedido de extradição negada, e também soma-se a isso a exigência de requisição do ministro da Justiça. Com isso a gente finaliza essa aula, eu espero que você tenha aproveitado e até mais. Tchau!